Que isso? Tá doida? Fala, oi, gente. Bonjour. Fala bonjour. Bonjour. Começando mais um vídeo hoje com a realidade da maternidade. Tô aqui cortando umas batatas, descascando umas batatas pra cozinhar. Que eu vou fazer aqueles smile caseiros, sabe? Pra deixar congelado. Cuidado, neném. E aí, o que eu fiz? Ó, coloquei a baixinha aqui do meu lado. Neném, cuidado. Mas eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito sério, um desabafo. Ao mesmo tempo que eu mostro a realidade da vida, né, neném? Cuidado. Corta a sua batata, corta. Corta aqui, ó, tchau. Faquinha dela. Gente, ultimamente eu tenho passado, assim, quem acompanha meu canal sabe que as lutas, né, que a gente passa, que a gente vem passando, e eu tenho visto que hoje em dia, com tanto de informação que a gente tem disponível, a gente acaba ficando sobrecarregada e ao invés de daquilo ajudar a gente acaba sendo prejudicada, sabe? E eu tenho visto isso não só na minha vida, não, faca não. Eu tenho visto isso não só na minha vida, mas de outras mães. Que a gente ouve tanto o tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque, por exemplo, agora a Lana tá aqui comigo, enquanto eu tô preparando aqui, começando a preparar a janta, né? E assim, tá um pouquinho difícil, porque ela fica mexendo aqui onde não deve, eu tenho que fazer as coisas e cuidar dela ao mesmo tempo. Cuidar pra que ela não caia daqui de cima do banquinho, pra que eu tenho que ficar de olho nela também no que ela tá fazendo, né? Quer descer? Tem. E aí é difícil, porque a gente fica em momentos tensos assim, sabe? Só que nem sempre funciona desse jeito, nem sempre eu coloco ela pra fazer as coisas comigo, nem sempre eu tento fazer com que ela interaja. Essa era a minha intenção quando eu comecei a pesquisar bastante estudar sobre os assuntos de maternidade. A minha intenção era usar as estratégias que as pessoas, os profissionais ensinam, né, pra não deixar na televisão e tudo mais. Que a gente sabe que a televisão ajuda às vezes sim, mas faz mal. Então é melhor, quanto menos a gente deixar eles na televisão, melhor. Que isso, neném? Olha como ela fica feliz fazendo as coisas comigo. Mesmo que assim eu não esteja dando atenção 100% pra ela, mas ela fica feliz. Eu acho que a linguagem do amor dela vai ser tempo de qualidade, que é a minha também. Cuidado, neném. Desce. Só que às vezes a gente sabe também que a realidade nem sempre funciona desse jeito. De a gente conseguir fazer tudo perfeito, como manda, sabe? Questão de sono, rotina. Enfim, todos os assuntos que a gente vê, tem que fazer assim, tem que fazer assado, introdução alimentar. Na prática é muito diferente. Só quem é mãe e tem um bebê pequeno, ou já teve, sabe como que funciona. A gente morde muito a língua. Porque a gente tenta fazer do jeito que é o correto, mas nem tudo depende só da gente, nem tudo é escolha nossa. E às vezes as coisas saem do controle. E a gente fica se culpando quando as coisas saem do controle. A gente acha que a gente é a pior mãe do mundo, que a gente tá fazendo tudo errado. É uma cobrança muito grande. Você subiu sozinha? E a maternidade já é difícil, já é muito difícil cuidar de uma criança. É uma responsabilidade muito grande. E quando a gente coloca esse peso sobre a gente, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Se você não faz, tá errado. E aí a gente não consegue fazer, a gente fica com esse peso sobre a gente. Porque a gente é uma mãe negligente, responsável. Quando, na verdade, a gente só tá adaptando a criação dos nossos filhos à nossa realidade. Neném, agora, por exemplo, eu coloquei ela aqui, ela tá aqui comigo, fazendo uma baguncinha e tal, brincando. Eu liguei a câmera, ela ficou mais agitada.
Cadê a Lana? Achou! Mas às vezes não funciona assim. Às vezes eu preciso cozinhar, preciso fazer alguma coisa, preciso editar um vídeo que eu preciso de concentração. Ou eu tô muito estressada porque eu dormi mal ou por qualquer outro motivo. E aí eu coloco ela pra assistir um pouco de televisão. Claro, alguma coisa que eu sei que não seja só um simples desenho, mas coisas que ensinam algo pra ela, né? Porque a televisão também não é assim do jeito que falam. É só lixo mental. Não é. A Lana, ela já aprendeu bastante coisa assistindo televisão. Coisas que a gente nunca ensinou pra ela e ela aprendeu na televisão. Coisa boa, tá? Então é a questão da gente ter equilíbrio e moderação pra tudo. E aí, às vezes eu deixo, quando eu tô nesses momentos, por exemplo, se eu estivesse extremamente estressada agora, pra só descascar e cozinhar umas batatas, eu ia querer sossego, paz. E aí, se ela não me deixasse fazer isso, como ela fica desse jeito, calma aí, neném, calma, ela tá me empurrando. Eu ia colocar ela na televisão, como ela estava agora, há 10 minutos atrás, porque eu estava editando vídeo e ela queria toda hora pedir TT. Só que o TT dela é atenção, porque ela tem uma necessidade de ficar junto com a gente, de fazer as coisas, porque o Bruno trabalha o dia inteiro. Ele tá em casa, mas ele trabalha o dia inteiro. Então ela não fica com ele. Assim, às vezes ela vai lá, mas ela não pode ficar o tempo todo com ele não pode dar atenção, porque o trabalho dele exige muito raciocínio. E eu tenho que fazer as coisas aqui em casa, minhas coisas. E eu passo tempo com ela, mas pra ela não é o suficiente, ela quer mais. Então, ela fica no pé, daí às vezes ela fica pedindo TT o tempo todo, mas é porque ela quer ficar grudada em mim, ela quer atenção. Às vezes eu ligo a televisão pra dar um sossego pra eu conseguir fazer alguma coisa. E eu, na hora que eu vou levantar do sofá, ela me puxa, porque ela quer que eu fique assistindo televisão com ela. Então não resolve muito. E aí, nesses momentos, a gente se acha a pior mãe do mundo. Peraí que eu vou colocar a batata pra cozinhar. Oi. E aí, nesses momentos, a gente se sente a pior mãe do mundo, porque a gente tá fazendo tudo errado. Só que, por exemplo, se pra eu descascar uma batata ou pra editar um vídeo que eu preciso deixar ela um pouco na televisão, uma meia hora, uma hora, sendo que não é uma coisa de rotina, todo dia acontece isso. Se isso vai me ajudar a fazer com que a nossa rotina funcione, eu não preciso me sentir mal. Não é o melhor, o ideal pra ela? Não, não é. Mas eu ficar o tempo todo dando atenção pra ela, brincando com ela, interagindo, fazendo as coisas, deixar de fazer as coisas em casa e as minhas coisas é o ideal pra nossa família? Não é. Porque eu preciso fazer as outras coisas, eu não tenho escolha, não tem alguém que faça aqui os serviços de casa e tudo mais. E ainda que o Bruno me ajuda. Imagina se ele não me ajudasse. Então, eu acho que a gente precisa pensar mais nisso, sabe? Não ficar se cobrando tanto. Eu sempre me cobrei demais e isso sempre acabou comigo, porque eu achava que eu sempre busco muito conhecimento sobre tudo. Principalmente com relação à maternidade, desde que eu tava grávida eu sempre busquei, até mesmo antes, né? Tá fazendo, neném? E aí, quando eu me deparei com a realidade, o que você tá fazendo? Vem cá. Vamos ver o vídeo aqui, ó. Vamos gravar o vídeo. E aí, quando eu me deparei com a realidade, eu vi que não funcionava tão bem assim. Muita coisa que é o ideal a ser feito, com a Lana não funcionou. E não funciona. Tá vendo? Tê. Espera um pouquinho, tá? E aí, eu tô tendo que repensar os meus valores, a minha vida, assim, né? Com relação a ela, principalmente, pra ver o que realmente funciona. Outra coisa também é comida. Eu sempre fiquei muito frustrada porque eu nunca consegui montar, assim, todos os dias, né? Nunca consegui montar todos os dias um pratinho, um café da manhã pra ela perfeito, igual é o ideal, que são os 3 grupos alimentares, se eu não me engano, acho que é uma fruta, carboidrato e proteínas, acho que é alguma coisa assim, né? Que são um pratinho lá com 3 divisões que a gente vê no Instagram, tudo bonitinho.
E aí eu fico super frustrada. Eu ficava, né? Estou em tratamento. Mas eu ficava super frustrada por não conseguir oferecer isso pra ela todo dia. Só que às vezes que eu tentei... Dodói. Às vezes que eu tentei oferecer o pratinho assim pra ela, todo mundo montado, bonitinho, ela não quis comer, porque ela vê um monte de opção e ela acaba indo em uma só. Ou ela fica perdida, ou ela acaba comendo uma só. Então, o pratinho montado lindo pra ela não funciona. Tenho que dar primeiro uma fruta, depois um pão, um bolo, alguma coisa assim. Só que eu ainda estou me programando pra conseguir fazer as receitas caseiras e dar pra ela todo dia, assim, do jeito que é o ideal. Mas hoje, por exemplo, eu dei bisnaguinha pra ela de mercado, que eu como bisnaguinha. Calma aí, eu dei bisnaguinha pra ela. Vamos lá na sala, peraí. A iluminação tá bem ruim aqui, mas é o jeito, né? Eu tive que parar pra dar TT pra ela. Então eu tô tendo que ver algo que funciona. Eu não tô fazendo pão, bolacha caseiro pra ela, porque eu não tô conseguindo. Por questão de tempo, por ter que colocar a casa em ordem, senão vira tudo uma zona, acumula. Eu não quero deixar que as coisas, os serviços acumulem, então eu tô precisando pra fazer pelo menos o essencial e cuidar dela também, fazer as minhas coisas e tal. Então, a realidade que a gente vê nos Instagrams da vida, esse monte de profissional consultor do sono, nutricionista de bebê, de criança, todos esses consultores e profissionais que a gente vê que ensinam tudo, se você for ficar seguindo todo mundo, você vai ver que e na sua realidade essas coisas você não consegue encaixar, nem tudo funciona pra você, você vai ficar doida, você vai se estressar, você vai ficar frustrado porque você vai ver um mundo perfeito que você não consegue seguir. Só que nem tudo assim. Imagina antigamente quando não tinha essas informações, por um lado era ruim, né? Porque hoje a gente tendo bastante informação, a gente consegue se prevenir, a gente tem acesso a muitas coisas que antes somente os médicos tinham. Mas o lado bom de não ter essas informações é que você não sente essa pressão de que você tem que fazer de tal jeito. Porque se você não tá mostrando, expondo isso, e se você não tá tendo acesso a essas informações, você vai criar de acordo com os seus instintos, seu instinto materno. E aí você não vai sentir essa pressão, porque não vai ter ninguém ali falando, você tá fazendo tudo errado, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Você simplesmente vai fazer aquilo que a sua mãe ensinou, a sua avó, aquilo que você vê por aí, você vai seguir exemplos e vai seguir o seu instinto. Então, esse é o lado bom de não ter esse monte de informações que a gente tem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e saber usar essas informações de maneira que acrescente na nossa vida. A partir do momento que começa a tirar, que você começa a se diminuir, que começa a virar um peso, um fardo, sabe? Não tá fazendo bem pra você, nem pra sua família. Então, se liberta. Se tiver que parar de ver esses Instagrams, esses perfis, para. É o que eu tô fazendo. Pra que eu consiga achar um ponto de equilíbrio onde eu possa dar o meu melhor, cuidar bem da Lana, mas não perder, sabe, a minha voz, os meus instintos. Porque mãe tem, sim, instinto, existe esse negócio de instinto materno e ele é muito forte. E se a gente parar pra ouvir, se a gente calar as outras vozes, a gente consegue ouvir. Não se cobre tanto, não fica se importando com o que vão falar, não fica levando ao pé da letra os palpites que te dão. Absorve aquilo que vai fazer bem, filtra e tenta encaixar na sua realidade somente aquilo que funciona. Mas se você tá passando por um momento assim também, cala essas vozes e tenta ouvir o seu instinto materno. Pede direção pra Deus. Deus, ele direciona a gente. E nem tudo precisa ser perfeito. O prato do bebê não precisa estar todo colorido, lindo, maravilhoso e ele comer tudo que tem no prato pra ele ser um bebê saudável. O importante é que ele coma e esteja dentro do peso ideal. Se ele tá dentro do peso ideal e tá comendo, você oferece todo dia o que é preciso, não se cobre, continua fazendo e oferecendo. A Lana tá numa fase que é difícil, tá difícil pra comer. E ela tá preferindo mais o TT do que a comida. Então, assim, tá bem complicado, mas eu tô tendo que ter jogo de cintura. E aí, eu vi uma dica
pra oferecer pra bebê que é seletivo e tal, né? Que a Lana, o problema dela também é com textura. Se ela é muito mole, tipo legumes, muito mole, assim, melequento, ela não gosta. Ela gosta de coisa mais crocante. E aí eu vi uma dica que eu achei bem legal, que eu tô tentando aplicar. Que é assim, por exemplo, você escolhe 2 legumes pra você oferecer durante a semana, durante 7 dias. Por exemplo, semana passada eu escolhi a beterraba. Beterraba ela não come de jeito nenhum, nunca gostou de comer. E então eu fiquei mostrando desenho pra ela de beterraba. Mostrei pra ela a gente comprando beterraba, fazendo beterraba, falando da beterraba assim, toda feliz, fazendo musiquinha, enfim, pra ela se familiarizar com a beterraba. E todos os dias, durante os 7 dias, oferecer a beterraba pra ela. Ao invés de colocar no prato dela, eu coloco num pratinho separado, onde ela vê a gente, eu e o Bruno pegando, comendo. E a gente não coloca no prato dela, a gente oferece, pergunta se ela quer e tal. Uma hora ela vai se interessar. Ela vê a beterraba e fala, beterraba e tal. Mas ela não come. Mas uma hora eu sei que ela vai comer. Então a gente segue oferecendo. E é isso, o vídeo já ficou um pouquinho longo. Era só mais um desabafo e um conselho que eu queria dar pra vocês. Porque depois que eu comecei a tirar esse peso das minhas costas, de esquecer, sabe, o tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e comecei a ouvir mais os meus instintos e buscar fazer o que funciona aqui, melhorou muito. Outra coisa também que tava pesando demais era a questão do horário que ela acorda. Geralmente, quando ela dorme no horário, ela dorme 8h30 da noite, entre 8h30 e 9 horas, e ela acorda 8h30 da manhã. Ela é um reloginho, 8h30 ela acorda. E aqui funciona super bem, funciona pra ela, funciona pra mim, porque daí eu consigo acordar um pouco antes dela, ter o meu tempo com Deus, fazer minhas coisas aqui. E quando ela acorda, ela tá tranquila. Mas 8h30 pra um bebê acordar é considerado tarde. E aí eu ficava com isso na cabeça, mas caramba, como que eu vou fazer? Porque eu não consigo acordar antes das 7, porque ela acorda... Ela não dorme direto às 8h30 até 8h30 da manhã. Ela acorda à noite, né? E esse horário entre 6 e 7 horas, ela também sempre acorda. E aí eu não consigo levantar antes. Então eu ficava com esse problemão pra resolver, esse peso de que ela tá acordando tarde, quando na verdade esse horário tá funcionando pra gente. E aí a hora que eu parei pra pensar nessa questão de a gente fazer o que funciona, ao invés de ficar só ouvindo o que precisa ser feito pelos profissionais, e comecei também a desapegar se o médico falou tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, tem que fazer o que funciona pra nossa realidade aqui no momento. Não quer dizer que a gente vai errar eternamente, mas sim que no momento é o que a gente consegue fazer. E se você é uma mãe que também tá passando por um momento assim, queria que vocês comentassem aqui se vocês se sentem assim também, se vocês sentem essa pressão, sabe, da sociedade, enfim, e como que vocês lidam com isso? Se você puder deixar um conselho para outras mães que de repente não vão ver, mas não vão comentar por algum motivo, porque não querem se expor, mas elas precisam de um conselho, deixa um conselho aqui para essas mães também, porque ser mãe é muito difícil, é uma bênção, mas é muito difícil. A questão da culpa, é bem aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, é mais ou menos isso, e a gente precisa aprender a lidar com a maternidade de uma forma mais leve, porque a vida já é difícil. Se a gente carregar sempre esses pesos sobre a gente não vai aguentar. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que abra os olhos de vocês também, assim como eu abri os meus olhos a tempo antes de enlouquecer. Tchau, neném, dá tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo. Linda.